Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Flávia Melania, sou procuradora da Fazenda Nacional. Semanalmente eu faço vídeos aqui no YouTube da aprovação com dicas de estudo e hoje eu vou dar prosseguimento a esses vídeos com um tema que foi pedido nos comentários aí de um dos vídeos que eu soltei. Então já deixo aqui de uma vez o pedido para vocês, sempre que sentirem necessidade de que eu fale de algum ponto específico nos seus estudos, escrevam porque eu fico de olho nos comentários para depois trazer aqui o conteúdo para vocês. Uma aluna me pediu para falar um pouco sobre o uso dos post-its nos estudos. Quando eu acho relevante, se eu usava. Então vamos lá. Olha, pessoal, uma dica que eu sempre dou para os alunos, que eu reitero aqui agora, é que eu sempre estudei por um suporte eletrônico. Eu estudava pelo tablet, mas também poderia ser um computador. Enfim, a questão é que eu nunca fui de utilizar os papéis nos estudos. E isso por quê? A impressão de todo o material de estudo para concurso, de um nível jurídico, de uma procuradoria, são muitos materiais, assim, seria um gasto muito alto ficar imprimindo tudo, fora a questão do meio ambiente, né? Claro, você ficar com esse tanto de papel, o risco de você acabar sujando na hora dos estudos com um cafezinho, com uma água, o risco de perder. Então, tudo isso sempre me desanimou muito aos estudos pelo papel, embora antes de iniciar e a trajetória de estudos para concurso, era sempre o meio que eu utilizava. O meu costume era estudar através do papel, mas eu passei a me adequar, a já vista a realidade, a praticidade, a realmente o suporte eletrônico, e acabei optando pelo tablet. Sendo assim, as anotações que eram necessárias no material, que muitas vezes você usa o post-it, eu fazia ali no próprio tablet. Eu entendo que qual que é a relevância de um post-it ali quando você está estudando? Para mim, ele está muito interligado ao seu material físico. Então, se você tem uma apostila que você estuda por meio dela, você está ali fazendo os seus grifos e se depara com uma temática que há uma decisão do STF relevante acerca daquele ponto que não está no seu material por algum motivo. Porque aqui no material da aprovação PGE, sempre que algum tema da doutrina é abordado, ele tem ali ele é objeto de uma decisão importante do STF, STJ, via de regra, ele está no seu material. Mas seja porque não está, ou seja porque é muito recente, não deu tempo, né? Quando você imprimiu já nem existia aquela decisão, é sempre importante você fazer complementos nos seus materiais. E por isso o post-it ele pode te ajudar muito nesse sentido. Então você vem, anota ali, por exemplo, faça referência, esse é um tema que é objeto do tema 1700 do STF. Tô chutando aqui. Aí você vai e anota no post-it. Então, eu acho que é interessante você utilizar essa ferramenta que esses post-its para deixar destacado no seu material algumas partes que são mais importantes, algumas pegadinhas de prova fechada, que você sabe, por exemplo, que um artigo que você está lendo ali, ele é muito cobrado e sempre há uma troca em algum termo específico. Você faz essa anotação no post-it e coloca ao lado. Uma parte que seja mais importante, uma exceção, então utilize dessa forma. Eu não acho imprescindível utilizar o post-it, porque eu acho que, em vez de você pegar, destacar e colocar ali, você pode simplesmente fazer uma anotação a lápis, que seja de uma cor diferente. Você pega uma caneta vermelha e faz uma anotação ali no material. Mas, a meu ver, assim, o post-it, ele tem que ser você tem que utilizá-lo como uma forma de otimizar os seus estudos. Não é nada extraordinário, assim. Às vezes a gente procura ferramentas nos estudos que vão alavancar nossos estudos, que vão mudar. O básico é o que aprova. E realmente, assim, você pode preferir utilizá-lo, mas ele não é imprescindível. Agora, pensando assim, no momento de estudos em que eu utilizei, se vocês derem uma olhada no meu Instagram, quando eu fui aprovada, eu fiz um post e eu coloquei uma foto que eu tava estudando, eu tirei uma selfie com uma parede cheia de post-it. Aí você fala, mas como assim, professora? E aí eu vou falar o momento em que eu achei que ele foi muito importante, que eu senti essa necessidade naturalmente de utilizá-lo no estudo de prova oral. Então, quando eu fui aprovada para a terceira fase, para a prova oral, né, do meu concurso, eu sabia já, e fica aqui mais uma dica nesse vídeo, que um dos principais pontos, assim, a coisa mais importante dos estudos para uma prova oral era decorar conceitos, decorar princípios. Então, assim, dentro de cada matéria, licitações, eu vou ter que saber falar o que é licitações, eu vou ter que saber quais são as modalidades de licitações e alguns exemplos de inexigibilidade de dispensa.
tô pensando aqui de forma ampla, mas se cai alguma questão relacionada à licitação e você talvez nem saiba a resposta, você saber ali a base daquela matéria, daquele instituto, é uma coisa que te ajuda muito na prova oral. Então, eu comecei a fazer isso. Eu peguei cada uma das matérias que caíram na prova oral, se eu não me engano, eram 6 ou 7 matérias, e eu passava pelo edital, e dentro de cada tópico eu fazia um post-it, assim, anotando o que era relevante eu saber. Então, assim, um post-it pequeno, quadrado, eu anotaria o conceito de licitações, às vezes o artigo da Constituição que aborda a temática das licitações, as modalidades, e ao lado, talvez, 1 ou 2 exemplos de inexigibilidade e dispensa. E aí eu fui fazendo isso para cada matéria, para cada tópico que estava no edital, os mais relevantes, talvez a depender do edital pode ser um pouco impossível, mas as questões que são mais emblemáticas dentro de cada matéria. E aí, diariamente, quando eu ia começar a estudar, por exemplo, eu sempre dei uma matéria por dia durante a prova oral, isso não foi diferente. Então, se eu ia começar a estudar hoje administrativo, eu pegava, tava na minha frente, coloquei numa parede assim na minha frente, eu pegava, dava uma olhada, lia cada um dos post-its que eu fiz sobre cada matéria. Então, vamos supor que, tô chutando aqui, viu, pessoal, mas que fossem 8 matérias, assim, principais dentro de administrativo, então poderes administrativos, licitações, improbidade, e por aí vai. Eu tinha um post-it para cada um desses macrotemas, né? E aí eu dava uma lida ali antes de começar a iniciar meus estudos. E isso me ajudou muito em cada uma das matérias. E eu acho que nesse momento foi muito relevante. Mas fora isso, eu não utilizei muito essas ferramentas, assim, que deixam os estudos até mais organizadinho, mais bonitinho, porque sempre utilizei o tablet. Então era tudo muito automatizado para mim. Eu usava, às vezes, um balãozinho ali dentro do PDF para colocar uma ideia importante, que é o que você vai fazer quando você tem um material físico com os post-its. Ok? Um vídeo simples, uma diquinha básica respondendo aí a dúvida de uma aluna, mas nenhuma dúvida é besta, então mandem, porque a gente troca uma ideia aqui, eu vou lembrando de coisas dos meus estudos que me auxiliaram, pode ajudar vocês também, e sigo sempre à disposição, qualquer coisa que vocês quiserem tirar de dúvida comigo, contem com a minha ajuda, ok? Até a próxima!